Olá, meus caros, eu sou o professor Rafael De Lázari, da disciplina de Direito Constitucional. Gostaria de discutir com vocês na nossa aula de hoje as chamadas atribuições do Congresso Nacional. As atribuições do Congresso Nacional, estamos dentro de um tópico maior a respeito do Poder Legislativo e sempre dou a dica, tá? Discutir competências, discutir atribuições é pedir para cair em concursos públicos. Meus caros, uma dica para estudos de concurso público que eu dou para vocês. Na minha carreira como professor, vários alunos acabam vindo perguntar para mim, falar o seguinte: professor, eu tenho prova semana que vem, ou então eu tenho prova daqui 3 dias, eu gostaria de fazer um estudo sistemático, gostaria de estudar agora só algumas questões que são mais perigosas de cair, questões que costumam derrubar muitos candidatos. Eu sempre dou como dica o seguinte: meus caros, dentro do direito constitucional, obviamente, sou professor de disciplina de direito constitucional, eu sempre dou a dica o seguinte: olha só, procurem estudar as competências dos entes federativos, lá o artigo 21, 22, 23 da Constituição, competência da União, competência remanescente dos estados, na verdade, competência dos municípios, os bens da União, os bens dos estados, né, dos municípios, etc. Agora, também essas atribuições, meus caros, as atribuições do Congresso Nacional. Porque nós temos atribuições do Congresso Nacional que dependem de sanção do presidente da República, nós temos atribuições do Congresso Nacional que independem de sanção do presidente da República, nós temos atribuições da Câmara dos Deputados, nós temos atribuições do Senado Federal. Eu nem preciso dizer para vocês que o examinador de concurso adora misturar esses dispositivos de atribuições dos órgãos que compõem o Poder Legislativo na esfera federal. Ok, meus caros? Vamos resguardar para um momento oportuno as atribuições da Câmara, vamos resguardar para um momento oportuno as atribuições do Senado. Gostaria de discutir com vocês algumas questões a respeito das atribuições do Congresso Nacional, meus caros. O primeiro dispositivo em evidência é o artigo 48. Vamos para a leitura desse dispositivo. Olha só. Cabe ao Congresso Nacional. Meus caros, atentem para essa frase, hein? Com a sanção do presidente da República, continuando, não exigida esta para os especificados nos artigos 49, 51 e 52. Essa é a primeira informação que eu gostaria de trazer para vocês. Cabe ao Congresso Nacional com a sanção do presidente da República. Sanção, nesse caso, importa necessariamente a aprovação, a análise do presidente da República, uma deliberação do chefe do Poder Executivo a respeito de uma competência também do Congresso Nacional. Meus caros, muito cuidado. Apenas nas hipóteses previstas no artigo 48 da Constituição Federal, a se falar em sanção do presidente da República. No artigo 49, nós temos competência do Congresso Nacional, mas nós temos uma competência exclusiva, isto é, independe de sanção do presidente da República. No artigo 51, nós temos a competência da Câmara dos Deputados, é uma competência privativa da Câmara dos Deputados. E no artigo 52, nós temos a competência privativa do Senado Federal. Meus caros, no artigo 49, no artigo 51 e no artigo 52, você não tem essa deliberação do chefe do Poder Executivo. Muito cuidado para isso, porque o examinador costuma perguntar que questões de competência da Câmara, questões de competência exclusiva do Congresso, questões de competência do Senado também dependem da sanção do chefe do Poder Executivo. Ok, meus caros? Atentos para essa primeira informação, vamos prosseguir com a leitura. Vou ler de novo para vocês. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do presidente da República, não exigida esta para os especificados dos artigos 49, 51 e 52. Segunda informação, meus caros, dispor sobre todas as competências, todas as matérias de competência da União. Segunda informação, dispor sobre todas as matérias de competência da União. Meus caros, quando nós estamos falando de matérias de competência da União, você deve sempre fazer o quê? Você deve estudar de uma maneira sistematizada. Você faz uma rememoração, você vai lá na sua Constituição Federal e vai buscar os dispositivos. Olha, quais são essas matérias de competência da União que vão ensejar análise pelo Congresso Nacional. Aí você vai ter, por exemplo, o artigo 21, vai falar, compete à União, inciso primeiro, manter relação com o Estado estrangeiro, por aí vai.
Vai ter o artigo 22, vai ter compete privativamente a União legislar sobre, e por aí segue. O artigo 23, é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Meus caros, olha só como que a Constituição é interligada. Esse dispositivo, ele nada mais faz do que interligar essas atribuições do Congresso Nacional às matérias que são de competência da União. Mas o Constituinte, ele não se contenta com isso. Ele não se contenta em fazer uma menção às matérias de competência da União. Não, ele fala o seguinte, especialmente sobre. Aí ele traz um rol. Uma terceira informação que eu trago para vocês. Este rol do artigo 48, ele é meramente exemplificativo. Não se trata de um rol taxativo, não se trata de um rol fechado, se trata de um rol aberto. Exatamente porque o Constituinte fala o seguinte, especialmente sobre. Isto é, dentre as matérias que são de competência, matérias que são de assunto da União, ele fala o seguinte, olha, vamos elencar algumas matérias para mostrar do que a gente espera da atuação do Congresso Nacional. Aí, vou ler com vocês. Aqui eu só vou ler, alguns positivos eu vou parar, mas a maioria eu vou ler com vocês para chamar a sua atenção do que costuma cair em concurso. Inciso primeiro, sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas. Número 2, plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de crédito, dívida pública e emissões de curso forçado. Número 3, fixação e modificação do efetivo das Forças Armadas. Número 4, planos e programas nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento. Mas, cara, isso aqui eu estou tudo lendo com vocês com maior rapidez, obviamente, porque quando costuma cair mais texto de lei, tá? Não te faz pensar exatamente, é leitura da Constituição. Mas não costuma cair com muita frequência, tá? Uma outra dica para vocês, os examinadores de concursos, como eles têm bancos de dados, isto é, são bancos, as questões já ficam lá previamente prontas, costuma repetir muitos assuntos. Você costuma notar, em termos práticos, uma certa falta de imaginação dos examinadores de concursos públicos. Eles vão pegando as questões dos bancos. Então, é muito comum que determinados assuntos se repitam com uma frequência até estranha, mas eles se repitam. Então, como a gente responde muitas questões de concursos públicos, a gente pode garimpar alguns dispositivos desses que têm caído com maior frequência, tá? Vamos lá, vamos continuar a leitura. Número 5. Limites do território nacional, espaço aéreo e marítimo e bens do domínio da União. Olha só, matéria de competência da União. Número 6, incorporação, subdivisão ou desmembramento de áreas de territórios ou estados, ouvidas as respectivas assembleias legislativas. Número 7, transferência temporária da sede do governo federal. Transferência temporária da sede do governo federal. Meus caros, uma dica para vocês, uma dica grande que eu dou para vocês. Transferência temporária da sede do governo federal é uma atribuição do Congresso Nacional. Por que eu estou falando isso? Já vi cair várias vezes em concursos públicos. Insisto, eu não sei por que costuma cair com essa frequência, a explicação só pode ser nos bancos de dados, obviamente, que costumam se repetir, mas já vi cair várias vezes que transferência temporária de sede do governo federal é da Câmara dos Deputados. Eu já vi cair várias vezes, já vi cair umas 4, 5 vezes. Meus caros, transferência temporária de sede do governo federal não é da Câmara dos Deputados, é uma atribuição do Congresso Nacional, tá? Muita atenção dentro dos dispositivos, o primeiro que eu chamo a atenção é esse inciso 7, ok? Número 8, concessão de anistia. Esse é o outro que eu chamo a atenção para vocês, o inciso 9, meus caros. Organização administrativa, judiciária do Ministério Público e da Defensoria Pública da União e dos Territórios e organização judiciária do Ministério Público do Distrito Federal. Meus caros, o que eu chamo a sua atenção? O que eu quero falar aqui para vocês? Muita atenção para esse dispositivo, porque ele foi objeto de emenda constitucional pela emenda constitucional número 69/2012. A emenda constitucional número 69/2012, no que pertine especificamente, meus caros, a questões de organização da Defensoria Pública do Distrito Federal. Olha só, meus caros, por que eu estou falando isso? Essa emenda constitucional, vou repetir o número para vocês, emenda constitucional número 69/2012, e esse é um assunto muito importante porque mistura tanto atribuições do Congresso Nacional como Defensoria Pública. Defensoria Pública é um tema que vem sendo cada vez mais recorrente nos concursos públicos por causa das progressivas mudanças em torno da Defensoria Pública. Mas o que fez essa emenda constitucional? Ela alterou 2 dispositivos da Constituição lá das competências. Ela alterou o artigo 21, inciso 13, o artigo 21, inciso 13 e o artigo 22, inciso 17 da Constituição. Meus caros, a organização, vou repetir, 21, 13, 22, 17 da Constituição. Meus caros, é o seguinte, antes da alteração pela emenda constitucional, essas matérias, a organização da Defensoria Pública do Distrito Federal era matéria de competência da União, meus caros. Não preciso nem dizer para vocês que havia uma certa inércia legislativa em instalar a Defensoria Pública do Distrito Federal
exatamente por quê? Porque era matéria de competência da União. Você tinha, na época, os chamados Centros de Assistência Judiciária, mas você não tinha efetivamente a Defensoria Pública do Distrito Federal. Após essa emenda constitucional número 69/2012, a questão saiu da esfera da competência da União, ou seja, passou a ser atribuição do próprio Distrito Federal legislar, organizar a respeito a sua própria Defensoria Pública, a Defensoria Pública do Distrito Federal. Ok, meus caros? Com essa emenda constitucional, com a alteração do artigo 21.13 e 22.17, isto é, como a questão saiu da esfera de atribuições da União e o Congresso Nacional vai deliberar sobre matérias de competência da União, organizar questões a respeito da organização da Defensoria Pública do Distrito Federal, saiu também da esfera de atribuições do Congresso Nacional. Tudo bem, meus caros? Então, muita atenção com isso. Esse inciso 9º ele foi modificado pela emenda constitucional número 69/2012. Ele alterou o artigo 21.13, o artigo 22.17 e o artigo 48º da Constituição Federal. Ok? Vamos continuar com a leitura. Número 10, criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções. Número 11, criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública. Número 12, telecomunicações e radiodifusão. 13, matéria financeira e cambial. 14, moeda, seus limites de emissão, montante de dívida mobiliária. Número 15, fixação do subsídio do ministro do STF, com observadas restrições. O artigo 49. Artigo 49 trata da competência exclusiva do Congresso Nacional. Nesse caso, não há se falar em qualquer sanção, qualquer deliberação do chefe do Poder Executivo. Aí vai falar também, resolver definitivamente sobre tratados. Número 2, autorizar o presidente da República a declarar guerra, celebrar a paz, etc. Isso aqui é tudo texto de lei. Autorizar o presidente e o vice-presidente da República a se ausentar do país quando a ausência exceder a 15 dias. Meus caros, esse é o dispositivo que eu chamo a atenção de vocês. O artigo 49, inciso 3º. Chama a sua atenção, porque já vi cair várias vezes em concurso público que esta seria uma atribuição do Senado. Costuma cair assim, ó, autorizar o presidente e o vice-presidente da República a se ausentar do país quando a ausência exceder a 15 dias é competência do Senado. Meus caros, já vi cair inúmeras vezes. Não se trata de competência do Senado, se trata de atribuição exclusiva do Congresso Nacional. Prosseguindo a leitura, ele não tem mais segredo. Aprovar o estado de defesa e intervenção federal. Número 5, sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitarem do Poder Regulamentar e por aí segue. Mudar temporariamente sua sede. Vou pular direto aqui para a questão, porque aqui não tem mais nenhum segredo. Costuma cair em concurso, quando costuma cair é texto de lei. Olha só, prova de analista, 2012, prova FCC. Considere as seguintes assertivas a respeito do Congresso Nacional. Inciso 1º, o Senado Federal compõe-se de representantes dos estados, corretíssimo, já falei isso para vocês, e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário. Cada estado do Distrito Federal elegerão 3 senadores com um mandato de 8 anos, sem segredo nenhum, composição, organização e estrutura do Senado Federal. Número 2, cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do presidente da República, dispor sobre a transferência temporária de sede do governo federal. Isso aqui está completamente correto também, artigo 48, inciso 7º da Constituição. Número 3, cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do presidente da República, dispor sobre a fixação e modificação do efetivo das Forças Armadas, artigo 48, inciso 3º da Constituição. Vamos aqui. Número 4, compete privativamente ao Senado Federal autorizar por 1/3 de seus membros a instauração de processo contra os ministros de Estado. Meus caros, isso aqui está equivocado, a gente vai trabalhar oportunamente. Essa é uma atribuição, essa atribuição de autorização de processo por crime de responsabilidade é uma atribuição da Câmara dos Deputados. Isso aqui está errado, tá? Se vocês quiserem checar a resposta, está lá no artigo 51, inciso 1º da Constituição, ok? Sendo assim, de acordo com a Constituição Federal Brasileira, está correto que consta apenas em... A gente viu que os itens 1, 2 e 3 estão corretos, convém assinalar a alternativa C. Meus caros, com isso nós terminamos as atribuições do Congresso Nacional. Chamo a sua atenção para a leitura desses dispositivos, mais uma vez, costuma cair texto de lei, mais especificamente esses dispositivos a que eu fiz menção com vocês. Se houve mudança, se há uma maior incidência em banco de dados, convém a nós, professores, trazer isso para vocês. Muito obrigado por sua atenção, um abraço e até a próxima.